Estamos estudando nesse trimestre uma questão que ela vem pairando há centenas e centenas de anos depois de Cristo. Tudo surge a partir de 313, né? Quando Constantino libera ali a fé cristã para que possa ser pregado em todo o mundo, em todo o Império Romano. O que surge ali é que com essa liberação, Constantino ele percebe que o cristianismo não está tendo uma diretriz, porque tem ali várias teses pairando dentro das igrejas, dentro do reinado do Império Romano. E o que precisa se ter? Uma organização que todas as igrejas falem a mesma língua a respeito desse Filho de Deus. E o que acontece é que Roma e a Grécia, os gregos, né, eles estavam ainda vivendo essa efusão da sua cultura pagã. E tudo ali participava também dessa questão, dessa liberação, dessa pregação, a uma questão de governo e poder. Então Constantino, em 325, reúne todos, chamado Concílio de Nicéia, em Nicéia, para que pudesse ali, reunidos, definir um credo, uma crença para o povo romano. Primeiro ponto de partida, até ali ainda não se tinha a Igreja Católica Apostólica Romana. Ali foram reunidos todos os bispos, todos os líderes das comunidades cristãs. Provavelmente alguns não quis estar ali presente pela visão de não se comparar a religião ao poder político. Teve pessoas que não compareceram, mas os que querem estar ali próximo do poder estavam, igual hoje. Nem todas as igrejas, nem todas as pessoas andam com os políticos, mas os que querem o poder estão com os políticos, achando que isso é honra. E eles estiveram ali. E naquele concílio havia a grande tese que era os arianistas, os arianos. E ali também tinha as outras teses que foi explicada e confrontada pelo africano chamado Atanásio. Quando Atanásio explica essa questão dos pontos de vista que ia de encontro os arianos, o que acontece? A maioria dos bispos que estavam ali colados querendo poder aprovou e votou na posição de Atanásio. Então, os bispos ficaram com a tese de Atanásio. E Constantino saiu daquela reunião conturbado. Ele não tomou uma posição. Ele saiu dali religiosamente enfraquecido. Anos depois, Constantino ele se declina ao arianismo e é batizado pela tendência da doutrina arianista. Isso é tanto que a doutrina que estava com Atanásio e a maioria dos bispos passou por perseguição até que Constantino morresse. Em 360 há outro concílio e esse outro concílio vai estabelecer as mesmas questões e fortalecer o que Atanásio havia falado. Aí começam a surgir os primeiros rugimentos da Trindade. Jamais não é mais um Deus único e agora três seres formam um Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é Deus, Deus não é o Espírito Santo. Mas esses três formam Deus. Dentro do nome que era atribuído desde os ensinamentos de Abraão, desde a lei mosaica, desde a pregação dos apóstolos, desde a pregação do próprio Cristo, é quebrado agora aí, e dentro desse Deus surge um politeísmo. Três seres para representar um Deus. E aí começa, anula-se o nome Deus atribuído ao Pai, e o Pai na Trindade passa a ser Pai, e não passa a ser Deus. O Filho não passa a ser mais o Filho de Deus, passa a ser Filho, mas não Filho de Deus. Pega-se os atributos que tem dentro das Escrituras e a essência do Deus, porque todo filho tem a essência do seu pai.
a essência genética, e quando o filho segue fielmente ao pai, a ponto de aprender todas as profissões, ele recebe o mesmo tributo, não é? Carlos Carpinteiro, filho de Antônio Carpinteiro. Então, os atributos de Cristo os atributos de Deus. Os atributos de Cristo os atributos de Deus. A natureza de Cristo é a natureza de Deus, mas não torna Cristo outro Deus. Torna Cristo o Filho de Deus. A natureza do filho do carpinteiro que eu citei aqui agora não torna ele o carpinteiro, torna ele filho do carpinteiro. Então, quando eles não começam a entender isso, eles neutralizam um Deus único no singular, e colocam agora um Deus único, mas no composto, na unidade composta. Eles tiram a unidade simples, que é apresentada em Deuteronômio capítulo 6, ele tira a unidade que é apresentada nos evangelhos, a unidade que é apresentada em toda a Bíblia a respeito de Deus. E agora coloca o quê? A unidade composta. E quando aparece a unidade composta de Cristo, falando a respeito dele e o Pai é um, aquela unidade composta está dizendo em unidade, união, comunhão, concordância, obediência, propósito, e não unidade de seres para formar um. Então aí começa a grande questão em 381, que isso é consolidado. E todos que vai contra essa tese começam a passar o quê? Perseguições. Por quê? Porque em 381, aí nós já temos a Igreja Apostólica Católica Romana. Porque Constantino havia mudado a capital. Roma, como até o dia de hoje, no poder espiritual eclesiástico, permanece. Constantino já não é mais vivo. A igreja está consolidada. E agora tudo que se opõe contra essa igreja, a história diz. Muitas pessoas que hoje a igreja titulou como santo foi morto dentro do período pós a constituição da Igreja Católica Apostólica Romana, que se chama as Inquisições. Isso aqui não é, eu não estou utilizando de uma deslealdade intelectual. Eu estou explicando a história como ela é. A Bíblia, em Gênesis a Apocalipse, quando fala do Deus Criador, ela traz um ponto da singularidade. E essa questão singularidade e única é atribuído ao tetagrama, ao Adonai, ao Elohim, ao Javé, ao Iavé, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Supremo. E de forma nenhuma, em passagem bíblica nenhuma, Jesus se pronunciou e se colocou como Deus, sempre como o Filho de Deus. Há uma questão equivocada no livro de João, no capítulo 1, onde diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui se vimos a glória do unigênito Filho do Pai. Você vê que o texto, ele é um prólogo. Ele faz uma narrativa próloga para combater essas heresias que na época de João, 87 anos depois, já existia. 87 anos já estava acontecendo. E então um prólogo, quem entende de teatro sabe o que é um livro prólogo, uma introdução próloga. É tanto que o fechamento do livro, a maioria das teorias que aprova essa questão esconde, que é um epílogo. O livro de João é um prólogo na sua tradução, tem o corpo do livro e depois o epílogo. Então é necessário entender os textos originais escritos no grego, e quando a gente vai estudar o grego, a gente tem que observar uma questão bem clássica que tem na língua portuguesa: conjugação de verbo. A palavra no singular, a palavra no plural, o sujeito da palavra. E não pegar os textos fora dos seus contextos para explicar uma coisa que não é inexistente. Foi uma teoria mal explicada lá atrás
e que vem pairando. Mas ao longo dos anos, o próprio Espírito nos dá as escrituras e as interpretações reais. Cristo é e foi divino. Veio como homem e como Deus. Mas como Deus na sua trajetória, segundo de 33 anos, não manifestou a sua plenitude do poder divino. Ele se compactou, ele aniquilou-se a sua natureza. Ele recusou-se manifestar o seu poder. E várias vezes ele dizia, se eu pedir ao meu pai um anjo, um exército de anjos. E ele não. Ele sendo da essência de Deus, da forma de Deus, filho de Deus, suportou todas as coisas como homem e se entregou à morte de cruz, se fazendo maldito, recebendo sobre si o pecado da humanidade, para trazer a vida eterna a um povo que não era, pela tradução judaica, israelita, digno de ser chamados filhos de Deus. Mas ele trouxe a mesma fé que justificava Abraão, o mesmo entendimento que Abraão trouxe. Depois da sua crucificação e ressurreição, ele traz para tantos e quantos crerem nele. Então, vou fazer mais vídeos falando versículos, explicando a questão de que Cristo é o Filho unigênito de Deus. O Espírito Santo é um Espírito em comunhão com o Pai e o Filho e que opera nas nossas vidas, mas que só há um único Deus no singular, na questão unidade simples. Até o próximo vídeo.